Olá, turma. Eu sou o professor Flávio Alencar, fisioterapeuta, especialista e mestre na área de educação. Então, hoje vamos falar sobre fascite plantar. E antes de começar, não esquece, hein? Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber sempre em primeira mão os conteúdos novos, tá ok? Então vamos lá, vamos falar sobre fascite plantar. Bom, a fáscia plantar, se a gente observar aqui na ilustração, né, essa estrutura aqui é um tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo, ele é formado boa parte por colágeno, que vai garantir a rigidez dos tecidos, né? E ela tem como função principal manter o arco plantar. Quem é que mantém o nosso arco plantar? É a fáscia plantar, junto com os músculos intrínsecos do pé e alguns músculos extrínsecos, como o tibial posterior, né? E os músculos intrínsecos nós temos quadrado plantar, flexor curto dos dedos. Então a face ela tem esse papel fundamental na manutenção do arco plantar. Além disso, ela também tem um papel de proteção, né? Contra injúrias, contra traumas. Então, ela vai proteger os músculos, as estruturas que estão na planta do pé contra os traumas, contra a variação da forma do terreno, tá bom? Ela também é rica em mecanoceptores, né? Que nos ajuda a corrigir a pisada, dependendo do tecido que dependendo do terreno que nós caminhamos, tá ok? Bom, e o que é a fascite? É quando existe uma inflamação desse tecido. E essa inflamação vai acontecer justamente aonde? Lá no calcâneo, na inserção da fáscia no calcâneo, que eu vou voltar aqui a imagem e mostrar para vocês, ó, que essa inserção é basicamente aqui, ó, tá? Na região inferior e medial do calcâneo, tá? Então, quando existe muita tensão, quando os músculos intrínsecos do pé não auxiliam a fáscia na hora de sustentar o arco plantar, essa fáscia será sobrecarregada e vai acontecer um dos dois fenômenos, ou um processo inflamatório ou um processo degenerativo, tá? Então aqui nós temos alguns números, né? Ó, 10% das pessoas vão desenvolver fascite plantar ao decorrer da vida, né? E nesse artigo, apesar de mostrar que a etiologia é desconhecida, nós vamos mostrar que existem alguns fatores de risco que mostram, que predispõem ao surgimento da fascite, tá ok? Grande maioria dos casos não vai ter um processo inflamatório instalado, e sim um processo degenerativo. Daí, né, a hipótese de também usar o termo fasciose, né? Fascite seria inflamação, fasciose seria um processo degenerativo, ok? E que fatores de risco são esses, né, que podem predispor a uma fascite plantar? Isso é muito comum em corredores, então correr excessivamente é um fator de risco para a face, né? Devido aos movimentos repetitivos de estresse na face plantar. Permanecer de pé em superfícies duras durante longos períodos. Pé cavo e pé plano, cada um tem um mecanismo diferente, né? Então, o pé cavo, geralmente existe um encurtamento da fáscia. Então, o indivíduo que fica forçando na posição em pé, vai fazer com que a face fique toda hora sendo esticada, sobrecarregando a sua inserção lá no calcâneo, tá bom? Já o pé plano é o contrário, né? A face já está esticada demais e provavelmente os músculos intrínsecos do pé não estão dando o suporte necessário, não estão dividindo força com a face para sustentar o arco plantar, sobrecarregando-a, tá ok? Obesidade, isso é lógico, né, devido ao grande peso em cima do arco plantar, forçando a queda desse arco plantar, consequentemente forçando a fáscia, tá? O enrijecimento do tendão de Aquiles, isso acontece devido a uma cadeia posterior. O tendão também é tecido conjuntivo e a sua inserção coincide com a inserção da fáscia plantar quando a inserção do tendão desce um pouco abaixo do calcâneo, do tubérculo posterior do calcâneo, tá certo? E uso inapropriado de calçados. Calçados muito rasteiros, calçados muito baixos, sem amortecimento, isso predispõe a fascite plantar. Quais são os sinais e sintomas clássicos, né? Aqui está circulado ó, o local clássico da dor. Então você vai ver, é errado você achar que a dor da fáscia é nessa região aqui, ó. Não é, pessoal. A dor da fáscia
é aqui, ó, na região inferior e medial do calcâneo. É aqui que se insere a fáscia plantar, né? Então, é aqui que sente dor. E muito cuidado no tratamento, não é qualquer fascite que você tem que liberar essa fáscia, tá bom? Então, um tratamento a gente pode abordar em uma outra aula, tá bom? Mas muito cuidado, não libera toda a fáscia numa fascite plantar, mas nós liberamos a inserção da fáscia na fascite plantar. Isso é importante, tá certo? Então, o indivíduo vai relatar uma dor do tipo cortante, né? Ela geralmente é unilateral, mas pode acontecer nos dois lados. A localização, como falamos, é na região inferior e medial do calcâneo. E aqui uma característica importantíssima. Isso aqui é um diagnóstico diferencial quando você está avaliando o indivíduo. Você vai perguntar quando os sintomas pioram, quando é que a dor piora? E ele vai lhe responder, quando eu acordo e dou meus primeiros passos. Então, isso é clássico da fascite, né? O indivíduo, quando dorme, que o pé fica naturalmente na posição de flexão plantar e inversão, vai existir um encurtamento da fáscia e o início de um processo de cicatrização no decorrer da noite. Então, o que é que vai acontecer? Quando o indivíduo acorda que vai dar os primeiros passos, que vai esticar a fáscia, então vai gerar, vai rasgar aquela aderência, né? Vai rasgar aquela cicatrização e isso vai gerar dor, vai gerar desconforto, tá bom? Em casos extremos, pode haver a ruptura da face, a gente tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, clinicamente, aqui é isso. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, então? A gente faz a avaliação clínica, né, através de um exame físico. O indivíduo vai ter uma dor à palpação na parte interna e inferior do calcanhar, lá naquela região medial. Geralmente, esses indivíduos possuem uma diminuição da amplitude de movimento para a dorsiflexão, em consequência de um encurtamento do tríceps sural, tá ok? Gerando rigidez do tríceps sural e do tendão de Aquiles. Então já fica aqui o bizu, né? Já fica aqui a dica de que no tratamento da fascite plantar é obrigatório a gente fazer o alongamento do tríceps sural e liberação do tendão de Aquiles, ok? Já no diagnóstico por imagem, o que é que a gente vai perceber? Aqui nessa imagem, nós temos uma ressonância magnética do tornozelo. E aqui a gente está visualizando, ó, a fáscia plantar. Tá aqui ela. Ela aparece preta aqui, tá bom? Então, vou circular aquela de branco. Ó. Então, aqui é a fáscia plantar normal, tá ok? Então, a fáscia plantar, quando normal, ela emite um sinal de hipossinal na ressonância magnética, ou seja, uma imagem de coloração preta. Então, isso aqui é ela normal, ok? Já aqui agora, no caso da lesão, olha o que é que vai acontecer, né? Então, vou mostrar novamente aqui a região da fáscia e olha lá o que aconteceu. Vou botar de preto. Olha lá o que aconteceu. Não está mais toda preta, ela ficou o quê? Esbranquiçada, ok? Então, nesse caso aqui, como a face está apresentando uma imagem com hipersinal, ou seja, esbranquiçada, nós temos uma lesão dessa face plantar, que ela pode ser ou inflamatória ou degenerativa. Aqui a dica para não errar, diagnóstico diferencial. Geralmente, quando é que ela é inflamatória? Quando tem um histórico de trauma, o indivíduo que pisou descalço numa pedra, ou então mesmo calçado e pisou numa superfície irregular, onde houve um trauma nessa fáscia e ela vai gerar um processo inflamatório, tá bom? Já quando ela é degenerativa, não existe uma causa específica. O indivíduo fala que essa dor foi começando, gradativamente foi aumentando, até ele não conseguir mais andar. Então isso aqui já direciona a gente para quando o problema agudo, né? Quando é inflamatório ou quando ah, degenerativo, ok? E aqui nós temos o extremo, tá? Que é a ruptura da fáscia plantar. Então, olha o que aconteceu aqui. É uma interrupção dessa fáscia. Então, aqui é o quê? Uma ruptura. Então, a gente está vendo aqui essa imagem com hipersinal, caracterizando uma descontinuidade dessa fáscia plantar. Então, aqui é a ruptura. Só a nível de curiosidade, nós temos aqui, ó, o tendão de Aquiles. Então, tendão, ele também é para aparecer preto, ou seja, hipossinal, tá? E olha como o tendão de Aquiles ele vem e em cadeia ele vai quase se unir ali com a inserção da face. Daí a importância de a gente alongar o tríceps sural e liberar esse tendão, tá? Vamos adiante. Então, o tratamento. O conservador, vamos focar aqui, ó. O tratamento conservador é a nossa área, é a fisioterapia, tá?
Então, repouso. Aqui o artigo ele mencionou repouso, só que o repouso vai depender da situação, tá bom? O repouso em si, ele não é essencial para no tratamento da face. Então, existe coisa melhor. O repouso que a gente diz é o quê? É a interrupção das atividades ou laborais ou esportivas, tá? Aquecimento aqui na fase crônica é interessante, então recomenda-se o paciente às vezes fazer até o famoso escalda-pé, colocar o pé na água quente quando chega em casa. O gelo a gente utiliza muito na fase aguda, vale sim. Fortalecimento e alongamento de tríceps sural. Lembrando que esse fortalecimento tem que ser de preferência excêntrico, ok? Excêntrico. Porque o fortalecimento excêntrico, além de fortalecer, ele mantém o alongamento do músculo. Então, vamos focar no fortalecimento excêntrico, tá bom? Alongamento do tríceps sural, alongamento do tendão de Aquiles, já falamos aqui as razões, né? Perda de peso, já falamos sobre isso. E o tratamento medicamentoso, que dependendo da situação, pode ser um anti-inflamatório, vai ser um anti-inflamatório, né? Pode ser injetável ou via oral. Já o que também tá muito evidenciado é o tratamento conservador, ou com laser ou ondas de choque. Laser tem evidência muito boa, pessoal. Usem e abusem dessa técnica, né? E já as órteses que podem ser utilizadas para o indivíduo dormir, tá? Então, essas órteses, o que é que elas fazem? Elas mantêm o pé do indivíduo em dorsiflexão para manter a fáscia em alongamento durante o sono. Então, quando o indivíduo acorda, geralmente ele fala que tem menos dor quando ele dorme com esse tipo de equipamento, ok? E o tratamento cirúrgico, por último, é a fasciotomia. Então, isso aqui é um extremo, tá bom? É muito difícil chegar nesse ponto de fazer uma fasciotomia, tá? Então, 76 dos pacientes submetidos ao procedimento obtiveram um alívio completo. Então, o que é que eles fazem? Ele rompe aqui a fáscia, tá? Ele, de forma cirúrgica, lógico, né? Através de uma videoartroscopia, ele vai lá e corta a inserção da fáscia. Vai perder o apoio da fáscia? Vai, mas você trabalhando os músculos intrínsecos do pé, eles vão fazer o papel e vão conseguir sustentar o arco plantar como deve, tá certo? Então, atualmente, a disponibilidade dessa cirurgia é baixa, é um recurso caro, gera um benefício que pode ser conseguido com tratamento conservador, né? Então, realmente é um procedimento que é bem difícil de acontecer. E agora, só como um bônus, eu mostro aqui para vocês o esporão de calcânio, tá? E aqui uma observação importantíssima. Então, olha aqui para mim, tá? O esporão de calcânio, ele não dói. Ele não dói. E ele pode ser consequência, sim, de uma fasciite plantar. Então, o que é o esporão de calcânio? Quando a fáscia plantar, ela tensiona a sua inserção lá no calcânio, ele vai fazer um descolamento do periósteo. E não pode haver espaço entre o periósteo e o osso. Então, esse espaço vai ser preenchido com osso, formando esse esporão, tá bom? Só que, como eu disse, esporão não dói. O que dói é a fáscia tracionando lá o periósteo, tá bom? Então, o indivíduo que diz lá, ó, mostrando um raio-x, ó, eu tenho esporão de calcânio, esse é o meu problema. Não é, o seu problema não é esse. O seu problema é a face que está sendo tensionada. Então, quando a gente fortalecer seus músculos intrínsecos do pé, fortalecer os extrínsecos, que mantêm o arco plantar, e liberar ali a face, a dor vai embora e você vai conviver com esse esporão o resto da sua vida sem dor, tá? Então, tá aqui um raio-x mostrando, né, o esporão de calcânio, tá? Então, como eu falei, ele não é causa de problema. E o raio-x é o melhor exame para detectar esse esporão de calcânio. Então, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês sobre fascite plantar. Qualquer dúvida, deixem comentários aqui no final do vídeo, tá certo? Entrem em contato comigo aí pelos canais que você vai ver aí no meu canal no YouTube, né? Então, tem meu canal no Instagram, tem meu canal no Telegram, tem o meu grupo do WhatsApp. Pode escrever aqui mesmo nos comentários e a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, encaminha para os seus amigos fisioterapeutas, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho para receber conteúdo sempre de primeira. Valeu, pessoal. Até a próxima.